e pregando sobre família. E hoje nós vamos pregar sobre você é filho de quem? E é muito comum, em Minas Gerais, nós importarmos, nós temos um idioma já é meio pesado, né? Expressões idiomáticas, né? Expressões muito mineiras, muito nossas, e aqui em Passos não foge disso. Então é muito comum aqui em Passos as pessoas perguntarem assim: você é filho de quem? Você é filho de quem? Eu vejo algumas situações com essa pergunta. A primeira é que a cidade cresceu. Por que cresceu? Porque você não consegue identificar todo mundo. Cidade menor, você sabe quem é filho de quem. Aqui você tem que perguntar: você é filho de quem? O propósito de perguntar: você é filho de quem? É também para saber se você é uma boa pessoa ou não. É para saber se você vai seguir a história boa ou ruim dos seus pais. E hoje nós vamos ver a história de um rapaz, na época, que tinha uma avó e uma mãe. Uma cidade pequena, geralmente todo mundo conhece todo mundo. E conta-se que uma avó foi chamada para fazer parte de um julgamento no fórum. E aí o promotor, ele chamou uma senhora que era avó. E perguntou para ela: a senhora me conhece? Ela disse: eu conheço muito bem. Você sempre foi, assim como seu pai, encrenqueiro, beberrão e mulherengo. Você trai a sua esposa. E ela começou a falar tanto do promotor, que o promotor falou assim, que ele ficou meio desnorteado. Ele perguntou assim: e o advogado de acusação? Aí ela disse: aquele ali consegue ganhar de você. Aquele ali, o escritório dele é falido, ele é uma vergonha para a nossa cidade. A senhora avó falando. E ele traz a esposa dele com 3 mulheres, e uma delas é a sua esposa. Aí o juiz chamou os dois: aproximem-se aqui, promotor e o advogado de acusação. Quando eles aproximaram, o juiz disse assim: se vocês perguntarem para essa vozinha se ela me conhece, eu vou decretar a prisão dos dois por desacato à autoridade. E dispensou a testemunha. Então, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Como o Passo está crescendo, é muito comum, então, as pessoas perguntarem: você é filho de quem? Para saber a sua origem, para saber se você vai continuar a história ruim ou boa dos seus pais. E a pergunta é essa. Quando se faz assim: você é filho de quem? Você vai continuar a história do seu pai ruim? Ou a história boa dele? A história ruim da sua mãe? Ou a história boa dela? Porque ninguém é tão ruim que não tem algo que seja valorizado. Mas é muito comum nós seguirmos, nos espelharmos nas coisas ruins. Por isso que é importante que os pais e as mães peçam perdão. Você já pediu perdão para o seu filho, para a sua filha? Não, isso não interessa para eles. Como é importante para eles que você peça perdão. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia agora em Atos 16. Vou pedir que o pessoal coloque o texto para nós. Coloque o texto aí, por favor. Nós vamos ver como que o apóstolo Paulo conheceu Timóteo. A partir do verso 1 até o verso 5. Coloque o texto aí para nós, por favor. Paulo foi o primeiro a Derbe, são cidades, Derbe, e depois a Listra, são nomes de cidades, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia, era do povo de Israel.
convertida, era crente em Jesus, e o pai era grego. Alguns acreditam que o pai de Timóteo faleceu. Ele não era vivo já nesta época. Alguns acreditam que Paulo era casado, ou a esposa se separou dele, ou ela faleceu. Mas a Bíblia não fala de filhos naturais de Paulo. Mas Paulo fala que Timóteo era como um filho para ele. Paulo adotou Timóteo como filho. E Timóteo passou a conviver com ele. Verso 2. Os irmãos em Listra, naquela cidade, e em Icônio. Gente, que nome diferente de cidade, né? No Espírito Santo tem uma cidade que chama Icônia. Mas eu acho que em Minas Gerais não pode falar muito não, porque 857 municípios, é isso? Pode ser. 853. Pode ser que nós tenhamos alguns nomes meio complicados, né? E eu consigo lembrar aqui, por exemplo, uma cidade... Não posso falar não, que é vizinha nossa. Vamos embora. Eu ia falar de Piuí, mas é uma bênção Piuí também. Então, e em Icônio, acabei falando, né? O tinham em alta consideração. Então, era um jovem que as pessoas tinham em alta consideração. Verso 3. De modo que Paulo pediu que eles acompanhassem sua viagem. Ele disse, venha conosco, Timóteo. Vamos continuar o verso 3. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. O apóstolo Paulo teve vários confrontos, enfrentamentos contra os religiosos dentro da igreja de Jesus, porque eles queriam que todos fossem circuncidados. E Paulo entendia que era apenas para os judeus. Mas Paulo conversou com Timóteo e disse, olha Timóteo, você vai visitar muitos judeus. Você tem a mãe judia e o pai grego. Seria bom que você circuncidasse para que ninguém ficasse acusando você e impedindo que você fale no púlpito. Então, passe logo por isso. E o que aconteceu? Timóteo submeteu aquilo, poderia ter dito, não vou, mas mostra alguém que é humilde, submisso, bem educado, tinha uma mãe, tinha uma avó que cuidaram dele. Verso 4. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Ou seja, era alguém submisso à liderança. Aonde que ele aprendeu isso, gente? Obedecer à autoridade. Em casa, quantas vezes a gente vê criança de 5 anos mandando nos pais? Quantas vezes a gente vê uma geração sem respeito, uma geração narcisista? O que é uma geração narcisista? É aquela que só se vê, egoísta, amantes de si mesmos. Paulo vai falar isso no capítulo 3 de 2 Timóteo também. Mas aqui, submisso. Vamos ver o verso 5 e vamos concluir essa parte. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia o número a cada dia. Ou seja, uma igreja que tem um Timóteo, uma igreja que tem uma Eunice e uma Lloyd, e não Deb Lloyds, mas que tem uma Lloyd e uma Eunice, é uma igreja que cresce. É uma igreja que se expande. Vamos ver o texto que é base para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos tirar 3 pontos desse texto, que fica 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Eu vou ler na nova versão transformadora e vou ler na nova Almeida atualizada. O bom de termos muitas versões é porque você pode aprender e ver melhor o que o autor queria dizer no original. Vamos lá, 2 Timóteo 1,6 na NVT, diz assim: lembro-me de sua fé sincera,
como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Na Nova Almeida atualizada, lembro-me de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Queridos, eu tive uma avó muito temente a Deus. Mas eu acredito que com 6, 7 anos, provavelmente o Éder, meu irmão, não era nem nascido ainda. Então eu tenho vaga memória dela sem a enfermidade que ela foi acometida. O Éder provavelmente nunca a viu nessa condição de não ter tido a enfermidade que ela teve. Ela teve um derrame cerebral e ela foi para uma cama. E era uma pessoa muito temente a Deus. Quando ela foi para a cama, o que aconteceu? Ela ficou ainda mais temente a Deus. E a minha avó tinha dificuldade na dicção, poucas pessoas entendiam o que ela falava, a gente tinha que ficar bem próxima dela para ouvir dizer. Ela viveu muitos anos, ela me viu pastor, ela conheceu a Neuza, conheceu os nossos filhos, era uma mulher de oração. Eu acredito que se eu e o Éder estamos aqui, porque nós somos resultados da oração dela. Devido à enfermidade dela, ela teve muitos filhos, mas muitos filhos. Uma parte dos filhos deixou de acreditar em Deus. Eu acredito que a oração dela ainda será respondida, e esses filhos que estão totalmente afastados por conta da enfermidade dela, voltarão para o Senhor um dia. Mas eu acredito que eu sou resposta de oração dela. Como é importante, assim como o Éder, como é importante as avós. Quantas avós nós temos aqui? Levantem as mãos, as avós. Só 4, 5, 6. As avós aqui, façam um compromisso de clamar pela família de vocês. Que vocês tenham Eunices, que também deem continuidade à fé que vocês têm. E as mães que aqui estão, um dia serão avós. Comece a orar pelos netos. Se Jesus não voltar, que eles também tenham esse compromisso de andar com Jesus. Mas vamos entender esse versículo em 3 partes. A primeira parte que eu quero destacar, uma fé imutável. Uma fé que não oscila. E a primeira parte que eu quero destacar, usando a versão da NVT, lembro-me de sua fé sincera. O que é uma fé sincera? Uma fé sem fingimento. Queridos, naquela época, havia alguns mercadores, pessoas que vendiam vasos valiosos. E as pessoas compravam vasos simples e vasos de honra, vasos que eram destacados, que custavam muito caro. E as pessoas transportavam aqueles vasos em transportes rústicos. Alguns tinham algumas trincas. E naquela época já havia aquele comerciante que tentava burlar um pouco as coisas. Não tinha um durepox, mas tinha uma espécie de cera que ele passava. E quem era mais desavisado comprava um vaso quebrado pensando que era um vaso valioso. Pagava caro por um vaso que já não valia nada. Por isso que naquela época eles colocavam o vaso no sol e eles olhavam pela luz do sol, era testado pela luz do sol. E aí eles viam pela luz do sol se havia alguma coisa ali diferente. Como alguém que vai avaliar um carro consegue ver se ele tem algum amassado, alguma coisa assim.
E mais do que isso, algumas pessoas pediam para colocar no sol, muito quente, região árida, iam tomar um café, conversar, e depois de algum tempo voltavam lá. E muitas vezes a cera tinha derretido, ou na luz do sol apontava que havia um problema. E quando Paulo fala que a fé deles é sincera, ele usa uma palavra, elicrines, que significa uma fé provada, testada pelo sol. Uma fé provada pela luz, uma fé provada pelo calor, uma fé provada pela provação. Então nós vemos aqui a avó e a mãe de Timóteo, que tiveram a fé provada, e que foram exemplo para ele, de uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Sabe qual o maior obstáculo hoje das igrejas evangélicas no Brasil? Porque há tantos desigrejados, tantas pessoas decepcionadas com a igreja, porque a fé não está sendo sincera. A fé não está sendo aprovada pela luz do sol. A fé é derretida no primeiro problema. Mas quando nós levantarmos pessoas aqui que odeiam o pecado, que amem a Deus sobre todas as coisas, nós vamos sacudir essa cidade, essa região, o nosso Brasil. A nossa sociedade está querendo ver pessoas comprometidas com uma fé sincera. Uma fé sincera. Segundo lugar, queridos, nós vamos ver aqui uma fé inevitável. Uma fé contagiante. Essa fé, você quer também ter essa fé. A Neuza, quando ela compartilha que ela recebeu 2 diagnósticos que apontavam câncer no intestino, a Neuza, minha esposa. E ela creu, ela pediu a Deus que a curasse. E à noite ela narra e testemunha sobre isso, que ela sentiu como se fosse uma cauterização, algo quente, justamente no local. E aí o nosso filho disse assim para ela: mãe, Jesus visitou você à noite. Que ela sentiu isso na madrugada. E quando ela acordou, ela disse assim: amor, Jesus me curou. Mas nós não interrompemos nada. Nós fomos para São Carlos, lá ela retirou parte do intestino, e quando veio a biópsia final, os médicos não entenderam, porque 2 diagnósticos apontavam o câncer, e a biópsia final, ela não tinha nada. Em todo momento, ela cantava aquele cântico, que como é que é? A bondade me seguirá. A bondade me seguirá. E ela começou a ler no quarto de hospital vários textos. Se você crê, será conforme a sua fé. E essa fé, ela é contagiante. Essa fé faz com que nós desejemos. Nós queremos essa fé. E, queridos, falta no mundo de hoje pessoas para nos espelharmos, para olharmos e falar: eu quero essa fé. O pai da Neuza, ela puxou o pai dela nesse sentido. O pai da Neuza, o pastor Franklin, também enfrentou um câncer. E ele fazia um tratamento lá em Varginha, imunoterapia. O tratamento custou 2 milhões. Caríssimo. Mas pago pela ação de Deus. Deus foi... A gente se emociona. Maravilhoso com ele. Conosco também. Mas ele tinha uma fé que é inexplicável. Nós íamos dirigindo, ele ia para o tratamento rindo, contando história. Ir para o tratamento rindo é uma coisa,
E depois do tratamento, passar horas recebendo lá esse remédio na veia, submetendo a essa situação. Como que ele voltava? Rindo do mesmo jeito, cantando, alegre. Eu só não gosto de um fato que acontecia todas as vezes que nós passávamos por Alpinópolis. Isso vai ficar registrado. Chegava em Alpinópolis, ele nasceu em Alpinópolis. Ele falava assim, Neuza, Neuza. Era o jeito dele falar. Neuza. A minha mãe falava assim para o meu pai, ele falando, Juca, eu não sei porque eu casei com você, Juca, porque eu sou linda. E a avó dela era mesmo. Ô vozinha linda. Porque eu sou linda e rica. E casei com você, Juca, que é feia e é pobre. Aí ele falava assim, o pai dela falando aí, dos pais. Ele falava assim que o pai falava assim, ô Lica, não fala assim não, Lica, não fala assim não. Ele dava aquela entonação dele. E virava para Neuza e falava assim, Neuza, igual uns e outros aí. Apontava para mim. Ele queria dizer que ela era linda e rica e que era feia e pobre. Todas as vezes, dá vontade de parar o carro e falar assim, o senhor quer, por favor, descer aqui? Ai, pastor Franklin, doido com essa filha dele. Então fica registrado aí para sempre esse fato que todas as vezes que nós passávamos em Alpinópolis, ele contava essa mesma história, com a mesma entonação, esses mesmos detalhes. Mas era uma pessoa de fé, indo para o tratamento, rindo e brincando, uma alegria tremenda, uma fé contagiante, uma fé que o sustentou muitos anos, né? 2 Timóteo 1,5, a parte B, fala assim, habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Estou certo que habita também em você. A palavra habitou, fé, habitar. Essa palavra em grego é eukono. Significa de habitação mesmo, mas é uma fé vivida. Ela não era uma coisa na igreja e outra em casa. Ela não era uma coisa vou usar aqui as mídias sociais e outra em casa. Ela era a mesma coisa em todos os lugares. Era uma fé que habitava nela. Era uma fé inevitável. Não era uma fé que poderia ser escondida, tapeada. É uma fé escancarada. E, portanto, uma fé que contagia. Uma fé que nos puxa também para desenvolvermos a mesma fé. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é avó, você que tem a sua família, tenha essa fé que habite em você, que faça parte do seu DNA, que saia nos seus poros, que tenha a ver com as suas veias, com o seu respirar, com tudo que você é. Porque essa fé transforma, ela muda completamente o nosso ser. Muda o nosso pensamento. Por isso que conversão, a palavra grega é metanoia, que significa mudança de mente. E é uma mudança de corpo, uma mudança de coração, uma mudança de mente. Você estava indo para um caminho que era perdido. E você dá uma guinada completa, volta para Deus. Com uma resolução, com uma força, uma determinação tão grande, que todos percebem uma grande mudança na sua vida. Então, queridos, que tenhamos essa fé. 2 Timóteo 3, 14 e 15, vai dizer o seguinte, você, porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Seja fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, que conhece aqueles de quem aprendeu. Você já viu que as pessoas que saem das igrejas geralmente olham para as pessoas que deram mau exemplo? Mas todas as pessoas da igreja dão mau exemplo? Então eu convido a você, como Paulo convidou Timóteo, a olhar para a sua própria casa
e ver pessoas que eram consagradas a Deus e que são. E aquelas que não são, ore para que se comprometam, para que recebam uma ação total de Deus. E aqui o verso 15, desde a infância lhe foram ensinadas. Queridos, ensine a criança desde pequeno. Leve seu filho para a igreja. Tem gente que acorda, leva filho para a escola, porque é importante o estudo. Tem gente que faz de tudo para o filho tirar a carta de motorista. Tem gente que faz de tudo para o filho ter uma profissão, ter um estudo. Mas tem gente que não se move para que o filho tenha um compromisso com Cristo. Parece que a gente quer ter o politicamente correto. Ah, não, a fé eu vou deixar para ele decidir. E, queridos, nós precisamos ser intencionais. Eu quero que meu filho ame a Jesus mais do que eu. Eu quero que meu filho tenha uma fé contagiante. Eu quero que meu filho seja comprometido com esse Deus. E o que depender de mim, eu vou na igreja. Muitas vezes é um dia difícil, um dia de luta. Às vezes o carro estragou, eu vou a pé, mas eu vou na igreja. Eu vou mostrar para o meu filho que buscar a Deus é a coisa mais importante para a vida dele. Eu quero que meu filho seja alguém que ama Jesus, que ele vai amar a esposa, vai amar o esposo, vai amar os filhos, ele vai amar. Que foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Não é a família que vai salvar, mas a família pode ensinar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E terceiro e último lugar, uma fé inabalável, uma fé que não se abala, uma fé firmada na rocha que é Jesus. Agora, diz assim o texto, 2 Timóteo 1,5, a segunda parte. Eu sei que em você, essa mesma fé continua firme, fé inabalável, fé firme, fé inabalável, fé firme. 4 estudiosos estavam conversando qual seria a melhor versão da Bíblia. Às vezes você quer me perguntar, pastor, qual é a melhor versão? Qual que eu compro para mim? E geralmente eu digo para quem está dando os primeiros passos na fé, a Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia que fala bem os termos bíblicos de uma forma que você possa entender. E daí para frente, a Bíblia de Spurgeon, a Bíblia de Shedd, Bíblia NVT, NAA, existem várias versões. Mas um dos estudiosos ali reunidos, doutores de teologia, um diz o seguinte: eu prefiro a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, porque ela tem um texto erudito, bonito. Eu gosto dessa tradicional. O outro disse, eu prefiro a NVT, Nova Versão Transformadora, porque ela continua fiel ao texto, mas muito mais capaz de ser entendida. E o outro disse, eu prefiro a Nova Tradução na linguagem de hoje, porque vai alcançar todo mundo. E o quarto disse, eu prefiro a versão da Bíblia da minha mãe. Aí todo mundo começou a rir dele, ele disse o seguinte, porque todas as páginas da Bíblia, a melhor tradução da Bíblia que eu já vi, foi na vida da minha mãe. Foi na vida da minha mãe. As pessoas podem dizer que a melhor versão da Bíblia é a sua vida. Que você seja a melhor versão de Jesus. Que a sua fé seja inabalável. E ainda temos o texto de 1 Coríntios 4,17. Que diz assim, por esta causa eu enviei até vocês, Timóteo, Paulo enviou Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual
fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino cada igreja. Aleluia. Pais, mães, você que influencia a sua família, preste atenção. Quando a igreja se torna opcional para você, é uma opção. Ela se torna desnecessária para os seus filhos. Quando a igreja se torna uma opção para você, ela se torna desnecessária para os seus filhos. Preste atenção, a sua salvação é você com Deus, mas você pode influenciar e muito a salvação dos seus filhos. A pergunta é essa: você está ajudando seus filhos a entrarem no céu ou irem para o inferno? Pergunta dura. Você começa desde pequeno, na idade da Lavínia. À medida que vai crescendo, você vai precisar de sabedoria. Mas não adianta você, quando chegar a ser jovem, a querer levar para a igreja se você não fez isso quando era criança. Cada fase você ora por eles, ore por eles, clame pela vida deles. Eu me lembro que várias noites, eu e a Neuza, íamos aonde os nossos filhos estavam dormindo, enquanto estavam dormindo, e clamávamos por eles. Não existe uma noite, uma oração que nós fazemos, não existe, que nós não coloquemos a vida deles e do Jonatas, e até da futura esposa, do Ior. Antes de eu casar com a Neuza, eu já pedia por ela, já orava por ela. Antes dos meus filhos nascerem, eu já orava por eles. Você já pode fazer isso. Você pode orar por aqueles que serão gerados por você, aqueles que você já gerou, para que eles sejam gerados também na fé em Jesus. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Que você tenha alegria que seus filhos vivem a verdade que você está vivendo. Não a mentira, não a fé que com a luz do sol se derrete. Efésios 1:5. Às vezes você tem um pai e uma mãe totalmente perdidos, que nunca vão ser exemplo para você. Presta atenção, tanto eu quanto você, nós somos filhos adotados. Todos nós somos adotados. Não foi só Moisés que foi adotado. Não foi só Jesus que foi criado por José. Todos nós somos adotados. Nós éramos filhos no Éden, mas o nosso pecado tirou essa condição. João 1,12 vai dizer: mas todos aqueles que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Efésios 1:5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, o beneplácito, o bom propósito de sua vontade. Aleluia. Eu não tenho um pai, uma mãe que eu possa espelhar. Olhe para Jesus. Seja um espelho. Não permita que o inimigo crie mais destruição. Jesus é aquele que rompe cadeias. Jesus é aquele que reescreve história. Jesus é aquele que levanta Timóteo. Jesus é aquele que levanta Eunice. Levanta Lloyd para abalar esse mundo, para que pessoas sejam de caráter, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas vivam uma nova vida, não conforme a carne, mas uma vida no Espírito Santo, uma nova vida em Cristo.